Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Marta Nutri. Hoje nosso programa está incrível, vamos descobrir por que o rato preferiu o açúcar, afinal de onde o açúcar veio. Vamos assistir comigo? Hoje eu quero te contar uma história e eu prometo que é uma história bem doce e que vai te levar para uma viagem a lugares assim deliciosos. Preparado? Vamos lá. Era uma vez uma família de camponeses lá nos anos 20.000 antes de Cristo, nas Ilhas Fiji, cultivando pela primeira vez o açúcar. Mas não ficou tão popular assim naquele momento, somente em 1000 anos antes de Cristo, quando a produção de açúcar acontecia numa região lá na Nova Guiné, onde existia uma espécie primitiva chamada oteite. Porém, foi 500 anos antes de Cristo que os indianos passaram a extrair o suco da cana e então a produzir o açúcar bruto. E passaram a chamar esse líquido doce de sárcara. Sárcara significa grão. Já os romanos e os gregos chamavam o açúcar de sal indiano. Curioso, né? Mas foram os árabes que realmente foram os caras. Foram eles que iniciaram a produção do açúcar sólido ao longo de todo o Mediterrâneo, que era comercializado em boticários, pequenas farmácias, como um medicamento de luxo. Quando o Império Persa chegou ao fim, o método de processamento do açúcar passou para as mãos do pessoal do Islã. Devido à expansão de suas conquistas, levaram esse medicamento luxuoso à Meca, onde os árabes enriqueceram demais após assumirem todo o negócio de produção e comercialização do açúcar, considerado então um produto de luxo, já que os países ocidentais não tinham acesso. Segundo alguns historiadores, os guerreiros árabes teriam desenvolvido uma dependência pelo açúcar, pois o seu consumo fazia com que diminuísse a agressividade dos seus guerreiros. E esse foi o primeiro alarme científico contra os efeitos do açúcar sobre o corpo humano. Lembra das cruzadas? Há relatos de que durante as cruzadas às terras sarracenas, os cristãos desenvolveram um gosto especial pelo açúcar de tal forma que muitos se lançavam àquelas terras simplesmente para receber as suas doses do suco docinho de açúcar. Outra curiosidade que eu acho muito interessante é que os embaixadores europeus no Egito eram subordinados com açúcar. Também há relatos de que o Papa Clemente V, lá por 1306, tinha um interesse pela tomada das terras do sultão em benefício do suprimento da cristandade pelo açúcar. Mas o grande crescimento do consumo de açúcar aconteceu de verdade na Europa, quando houve a chegada de 3 famosas novas bebidas no mercado. Não sei se você já ouviu falar dessas aí, do chocolate, do café e do chá. Todos adoçavam essas bebidas com açúcar. Para acompanhar o cafezinho, o açúcar logo entrou na culinária para a produção de bolos, biscoitos e tantos outros doces deliciosos. Já no Brasil, chegou apenas entre 1515 e 1520 devido à colonização dos portugueses. Mas com a chegada de Martim Afonso de Souza na vila de São Vicente, foi instalado então o primeiro engenho de açúcar no Brasil, sendo estendido o plantio de cana-de-açúcar posteriormente a outras capitanias hereditárias do Nordeste, especialmente na Bahia e em Pernambuco, pois o solo do litoral brasileiro é extremamente rico em calcário. Você sabia que foi por causa do açúcar brasileiro que aconteceu uma mudança, uma alteração na dieta alimentar do mundo europeu? Pois é, dá para acreditar nisso, gente? Fomos nós brasileiros. E foi assim que a sobremesa se tornou presença obrigatória após as refeições. Quando o açúcar passou a substituir o mel, aconteceu uma revolução comportamental e comercial na Europa, lá no século XVI. Isso porque o açúcar até então era utilizado apenas como remédio, mas agora tornou-se item obrigatório na culinária europeia. O açúcar, que antes só era encontrado nos boticários, que era reservado para quem tivesse doente, hoje era devorado como uma gordice. Coincidência histórica ou não, lá em 1665, na Inglaterra, tornou-se um dos principais importadores de açúcar daqui do Brasil, ultrapassando mais de 8.000 toneladas de açúcar. E existem registros dos historiadores que foi nesse mesmo período que foi registrado a morte de aproximadamente 30.000 pessoas em Londres, pois sofreram
da peste bubônica. Alguns historiadores, como Rodrigues e Júnior, questionam se há algum tipo de relação entre a doença e o alto consumo de açúcar, e aí eles abriram diversas hipóteses em relação a isso. Atualmente, a gente sabe, né, que o açúcar faz com que o organismo fique mais exposto a infecções, diminui a imunidade e ainda causa diversas inflamações. Mas, segundo o historiador, naquela época foram descartadas pelas próprias autoridades médicas, pois até então o açúcar era visto como um medicamento. Além disso, conforme instruções e pressões, óbvio, da corte britânica, foi proibido fazer qualquer tipo de relação entre a peste bubônica e o alto consumo de açúcar. Sabe por quê? Porque os nobres haviam feito alto investimento na indústria açucareira nas colônias, como o Brasil. Porque o sabor doce é inigualável e preferido entre diversas espécies e porque o consumo de açúcar só aumenta nas últimas décadas. Eu acredito que as melhores estratégias para a gente conquistar um objetivo começam quando a gente conhece muito bem quem é o nosso adversário. E já sabemos que o açúcar tem origem da cana-de-açúcar, certo? Que tem características peculiares. É uma planta fina, de formato cilíndrico, folhas grandes e que podem alcançar até 6 metros de altura. E é dela que se produz também 2 tipos de produto que movem a economia brasileira: o açúcar e o álcool. Agora, entendemos um pouco mais sobre quem é a origem, a história que tornou o açúcar no açúcar que a gente conhece hoje. Mas toda história tem um final feliz, não é mesmo? Então eu vou trazer uma para você agora. Até 2022, menos de 144 mil toneladas de consumo de açúcar acontecerá no Brasil. Olha, é uma tendência mundial: autocuidado e alimentação que promovam saúde. O movimento no Brasil aconteceu em novembro de 2018, quando o Ministério da Saúde publicou que até 2022 vai reduzir, sim, 144 mil toneladas de açúcar de bolos, misturas para bolos, produtos lácteos, achocolatados, bebidas açucaradas, biscoitos recheados, por exemplo. Olha, quando eu li essa notícia, eu vi uma luz no fim do túnel, porque será que agora teremos mais opções de produtos zero açúcar? De verdade, sabe, disponíveis no mercado para a gente comprar e consumir? O interessante é que o Brasil se destaca como um dos primeiros países do mundo a buscar a diminuição do açúcar nos alimentos industrializados. O acordo segue o mesmo parâmetro feito para a redução do sódio, por exemplo, que foi capaz de retirar mais de 17 mil toneladas de sódio dos alimentos processados em 4 anos no país. Segundo o Ministério da Saúde, os brasileiros consomem 50% mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Isso significa que, para cada brasileiro, consome em média mais ou menos 18 colheres de chá de açúcar, que corresponde a cerca de 80 gramas de açúcar por dia, quando o recomendado é de até 5 colheres. Desse total, 64% corresponde a açúcares adicionados, é aquela colherzinha que a gente coloca mais no cafezinho, nos alimentos, no suco. O restante do consumo do açúcar está presente nos alimentos industrializados. O alto consumo do açúcar já impacta o aumento das doenças crônicas que não são transmissíveis. Na última década, o diabetes cresceu 54% entre os homens e 28% entre as mulheres. Outras doenças que têm crescido entre os brasileiros está relacionado, por exemplo, ao alto consumo de açúcar, que é, já falei para você, a obesidade. A condição clínica subiu mais de 60% nos últimos anos. Então veja, apesar do Brasil ser o primeiro lugar no ranking de produção de açúcar, ele sabe que não faz bem à saúde da população brasileira. Então, vamos pensar junto, por que eu preciso continuar estimulando a produção de açúcar, consumindo açúcar, se o próprio Ministério da Saúde do Brasil confirma que não faz bem à nossa saúde? Tudo é açúcar, tá, gente? Olá! Neste vídeo falaremos sobre os tipos de açúcares. Para começar, o açúcar natural, a sacarose, é retirada da cana-de-açúcar, da beterraba, das frutas e entre outros, de onde pode ser retirado em forma de sucos ou soluções. O ferro se perde no processo de refinação para a obtenção do açúcar branco.
açúcar mascavo e rapadura. São obtidos das primeiras extrações de cana-de-açúcar. São compostos principalmente de sacarose, possuem também glicose e frutose, além de cálcio, ferro e fósforo, provenientes da cana-de-açúcar. A rapadura é a cristalização do açúcar bruto. Demerara é o açúcar não clarificado e de cristais grandes que não são lavados durante a centrifugação, ficando cobertos por uma película do mel. Pode ser utilizado desta forma ou ser utilizado para produzir açúcar refinado. Cristal é destinado para o consumo direto ou como matéria-prima para indústrias de doces e refrigerantes. Na sua fabricação é utilizado o gás sulfito como agente clarificante. Refinado é o açúcar obtido pelo processamento do açúcar demerara ou do cristal. Açúcar de confeiteiro é um açúcar muito fino, com tendência a absorver umidade e empedrar. Por esse motivo, costuma ser misturado com uma pequena parcela de amido, o que impede que as partículas de sacarose aglomerem e formem pedras. Frutose. A frutose é encontrada em grande parte nas frutas, no mel e em alguns vegetais. Em termos calóricos, equivale à sacarose, porém apresenta poder edulcorante cerca de 2 vezes maior, ou seja, adoça muito mais. Você já sabe que dentro do nosso organismo habitam trilhões de bactérias, que são a chave para a saúde do corpo e saúde da mente. As bactérias localizadas no trato gastrointestinal formam a tal de flora intestinal. Em condições normais, a maior parte das bactérias residentes no nosso intestino são benéficas. Elas ajudam na digestão, na fabricação dos nutrientes, elas ajudam a controlar o peso da gente e fortalecem o nosso sistema imunológico. Infelizmente, hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem mais bactérias maléficas do que bactérias benéficas. A pergunta é: como isso acontece e o que isso tem a ver com a compulsão por doces e a vontade de comer alimentos refinados, processados, industrializados? Acontece que todo tipo de alimento que nós ingerimos alimenta ou bactérias benéficas ou bactérias maléficas. Ou seja, você nunca come sozinho, você sempre come com trilhões de amigos que vivem no seu intestino. Sabe aquele ditado? Você é o que você come. Na verdade, podemos dizer assim: você é o que as suas bactérias comem. As bactérias benéficas e as bactérias maléficas gostam de alimentos diferentes. Cada vez que a gente come alguma coisa doce, ou toma refrigerante, ou come alguns produtos com farinha refinada, pão, biscoito, bolo, massas, salgadinhos, pizzas, ou quando nós comemos alimentos processados, carnes embutidas, hambúrguer, batata frita, toda essa comida alimenta as bactérias maléficas. Estes alimentos agem como fertilizantes e fazem com que as bactérias maléficas se reproduzem rapidamente. Com o tempo, elas acabam com a flora intestinal saudável, como consequência, enfraquecem o sistema imunológico da gente e causam vários problemas de saúde. Quanto mais alimentos desse tipo nós consumimos, mais cresce a população das bactérias maléficas e mais comida elas exigem. Ou seja, quando você não tem a força de vontade para resistir àquela sobremesa, quem será que está exigindo esse doce? Será que é você ou as bactérias nocivas do seu intestino? Ou aquele desejo louco de comer um pacote de batatas chips logo às 10 horas da noite? Este desejo também não surgiu na sua cabeça. Este desejo surgiu no seu intestino, onde uma colônia de bactérias maléficas age com tanto charme que é praticamente impossível recusar o desejo delas. As bactérias maléficas exigem esse tipo de alimento porque é o que elas comem.
Se você comeu maçã, por exemplo, aí você forneceu alimento para as bactérias benéficas e as bactérias maléficas ficaram sem comer nada. Ninguém gosta de passar fome, por isso elas exigem o tipo de alimento que é melhor para elas. Por exemplo, você comeu um grande prato de salada. Você está satisfeito, mas ainda tem aquela vontade de comer alguma coisa doce. Por que será que você quer comer um doce se você já está cheio? Acontece que a salada que você acabou de comer forneceu alimento para as bactérias benéficas e as bactérias maléficas não comeram nada. E agora elas estão exigindo a comida delas. As bactérias benéficas são muito sensíveis aos fatores como estresse, o uso dos antibióticos e outros medicamentos, infecções, dietas pobres em fibras, vitaminas e minerais e ricas em açúcar, álcool, alimentos refinados, processados, industrializados. Os alimentos que favorecem o crescimento da população das bactérias benéficas são os alimentos ricos em fibras, ou seja, os alimentos da origem vegetal, como frutas, verduras, hortaliças, leguminosos. O nosso organismo não digere as fibras. As fibras vão diretamente para o cólon, onde elas são fermentadas e permitem a reprodução das bactérias benéficas. Também precisamos introduzir probiótico em nossa dieta e iogurtes naturais e leite fermentado. Só precisamos ter muito cuidado com os iogurtes com adição de açúcar e outros aditivos prejudiciais. Resumindo, quanto maior for a população das bactérias benéficas, mais forte é o nosso sistema imunológico, mais forte é o nosso organismo e menos vontade nós temos de comer doces, alimentos refinados, processados e industrializados. Como eu falei no início do vídeo, você é o que as suas bactérias comem. Como o açúcar afeta o seu cérebro? Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom. A propaganda desse chocolate tentava te convencer de que ele não sai da sua cabeça, que ele tinha um poder quase hipnótico sobre você. E ela até que estava certa, só que não da maneira como eles imaginavam. Não apenas o chocolate, mas todos os alimentos com muito açúcar podem afetar o seu cérebro e fazer você desejar ainda mais açúcar. Isso acontece porque o açúcar ativa regiões do cérebro chamadas de sistema de recompensa. Quando fazemos qualquer coisa que nos dá prazer, esse sistema é inundado de um neurotransmissor chamado dopamina, o que nos estimula a repetir essa ação. E o resultado é que a gente quer mais e mais açúcar. Alguns cientistas chegam a comparar isso ao vício em drogas, mas essa é uma afirmação bem polêmica, já que outros argumentam que não faz sentido tratar como droga uma substância que é essencial para o funcionamento do organismo. Mas não dá para negar que o efeito no cérebro é bem parecido. Mas por que o nosso cérebro reagiria dessa forma, hein? A verdade é que a evolução nos moldou para reagir assim. O açúcar é uma excelente fonte de calorias e, para os nossos ancestrais, era importantíssimo aproveitar qualquer oportunidade que tivessem de estocar essas calorias. Aqueles que tinham essa obsessão por doces sobreviveram e passaram seus genes e sua obsessão para nós. O problema é que hoje essas calorias estão facilmente acessíveis para a maioria das pessoas e não apenas nos doces. Você ficaria surpreso com a quantidade de açúcar na composição de muitos alimentos processados salgados, como molhos e sopas prontas. Nosso ambiente mudou, mas nosso comportamento não.
É isso que chamamos de desadaptação. Essa desadaptação pode ser perigosa, porque é um consenso entre os cientistas que o excesso de açúcar pode causar sérios danos à saúde. Quer dizer, quase um consenso. Dentre dezenas de artigos científicos, tem esse único aqui que diz que todos os outros estão errados e que não existem evidências de que o excesso de açúcar faz mal. Deixa eu ver onde isso foi publicado, hein? Ah, série de workshops do Instituto de Nutrição da Nestlé. Não deve ter nenhum conflito de interesse, não. Não sei. Além de nos fazer correr atrás de mais açúcar, os doces podem bagunçar o nosso cérebro de várias outras maneiras. A primeira delas é simplesmente nos fazer querer comer mais. Uma pesquisa publicada no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que quando 2 grupos de homens recebiam refeições com a mesma quantidade de calorias, os que comiam a refeição com mais açúcar tinham mais fome depois de terminar de comer. Outro efeito do açúcar é deixar a pessoa mais impulsiva. Esse efeito é ainda maior em crianças e adolescentes, o que faz sentido quando pensamos que a região do cérebro responsável pelo autocontrole só termina de amadurecer depois dos 25 anos. A longo prazo, o açúcar também pode alterar o humor. Mesmo em pessoas que não têm diabetes, os pesquisadores já mostraram que o consumo excessivo de açúcar pode aumentar a sensação de ansiedade e depressão. Talvez você já tenha percebido um padrão até aqui. Mais vontade de comer leva a mais açúcar. Menor autocontrole leva a mais açúcar. Sensação de ansiedade e depressão, eu não sei vocês, mas eu vou atrás de mais açúcar. Parece que tudo nos leva para um doce ciclo vicioso. Talvez um dos efeitos mais bizarros do açúcar é inflamar o nosso cérebro. Sim, inflamação, tipo aquela de mordida de inseto. Isso acontece bem em uma região em que novos neurônios nascem e que está relacionada com a formação de novas memórias. Mas mais bizarra do que a inflamação é a origem dela. Algumas pesquisas indicam que as bactérias do intestino podem ter pelo menos parte da culpa por essa inflamação. O nosso intestino é cheio de bactérias, a flora intestinal. Mas o que menos pessoas sabem é que ele também é cheio de neurônios, mas muitos mesmo, a ponto de alguns pesquisadores até classificarem esses neurônios como uma subdivisão do sistema nervoso, o sistema nervoso entérico. Esses neurônios do intestino se comunicam com os neurônios do cérebro, então o que afeta o intestino afeta o cérebro. Os cientistas perceberam que uma dieta com excesso de açúcar bagunça as bactérias do intestino, causando uma inflamação. A inflamação se espalha pelos neurônios do intestino e chega até o cérebro. Isso tudo mostra que a gente tem que maneirar no açúcar, mas a indústria dos alimentos não quer que a gente maneire e gasta muito dinheiro em publicidade para nos empurrar para o ciclo vicioso do açúcar, como essas propagandas aqui. No Meteoro, a gente já fez um vídeo sobre a Coca-Cola que aborda isso. Você pode assistir depois desse daqui, mas só se você quiser. Você ainda está aí? Eu também estou. Agora nós vamos saber. O que aconteceria se você parasse de comer açúcar por uma semana? Comer muito açúcar pode afetar seriamente a sua saúde. Leva ao ganho de peso, alterações drásticas de humor e até mesmo vício. Mas a gente não presta atenção suficiente à quantidade enorme de açúcar que ingerimos diariamente. O que vai acontecer com o seu coração, cérebro e pele se você parar de comer açúcar por pelo menos uma semana? Bom, as mudanças serão incríveis. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como você vai se sentir se parar de comer brigadeiros e outros doces, e se o esforço vale a pena. Número 15. Você vai vencer um vício sério. Estudos demonstram, e isso talvez seja chocante, que o açúcar é, na verdade, mais viciante do que a cocaína.
Cientistas deram cocaína para ratos de laboratório até que ficassem viciados, e então deram uma opção para os ratos: continuar consumindo cocaína ou substituí-la por açúcar. Você sabe o que aconteceu? 94% dos ratos escolheram o açúcar. Quais outros fatos você precisa para começar a comer menos açúcar? Bem, a gente tem outros 14. Número 14. O seu hálito vai melhorar. O açúcar não só causa doenças na gengiva e cáries, mas também é uma fonte de alimento para bactérias. Nessas condições, elas se reproduzem mais rapidamente, o que resulta em mau hálito. Então, se você quer ser mais bem-sucedido com o sexo oposto, é melhor você parar de comer açúcar imediatamente. Por sinal, o açúcar é constantemente ligado ao desenvolvimento de diversos problemas de pulmão. Então, diminuir a quantidade ingerida de açúcar resulta em diminuição dos sintomas da asma. 13. Você vai aumentar o seu poder cerebral. Estudos demonstram que o açúcar limita atividades como aprendizado e memorização. Acredite ou não, quando você se prepara para um teste, é melhor ficar longe de chocolates e outros tipos de comida que contêm açúcar. Menos açúcar é igual a mais sabedoria. Número 12. Você vai ter menos chances de desenvolver Alzheimer. Existe um químico no seu cérebro conhecido como BDNF, do inglês fator neutrófico derivado do cérebro. Ele ajuda o cérebro a formar conexões e criar novas memórias. Uma queda na produção deste fator foi ligada à ingestão de quantidades excessivas de açúcar. Número 11. A sua pele vai parecer mais jovem. Um estudo do American Journal of Clinical Nutrition sugere que deixar o açúcar de lado pode resultar no sumiço da acne. O açúcar é inflamatório e inflamação é uma causa conhecida da acne. Não é uma boa motivação? Número 10. O seu coração vai agradecer. Pessoas que comem muito açúcar têm um risco muito maior de ter um ataque cardíaco. Acredita-se que bebidas com açúcar, como refrigerantes, podem ser um dos causadores de doença cardíaca coronária. Deixar o açúcar de lado também vai levar a uma diminuição no nível de produção da insulina e uma queda na média do batimento cardíaco. A pressão sanguínea também vai diminuir, o que significa que o seu coração e artérias vão ter menos trabalho para fazer. E, portanto, condições como AVC e problemas arteriais se tornam menos prováveis. Número 9. Você vai ter menos colesterol ruim. Uma alta ingestão de açúcar aumenta o nível de colesterol ruim e da gordura no sangue, o que pode entupir as artérias, levando a diversos problemas sérios no coração, que podem representar uma enorme ameaça para a sua vida. Cuide das suas artérias enquanto você ainda pode. Número 8. Você vai ter um humor muito melhor. Sim, se irritar facilmente após você dizer não ao açúcar é normal. Tenha cuidado, pois a tentação está em todo lugar. Todos os bolinhos, docinhos e outras coisas super deliciosas. Mas quando você fizer as pazes com a alteração na sua dieta, você vai se sentir bem melhor. Estudos demonstram que pessoas que comem pouco ou nenhum açúcar raramente são diagnosticadas com depressão. O mundo à sua volta vai mudar quando você alterar os hábitos da sua dieta. Número 7. Você vai finalmente dormir bem. Uma alta ingestão de açúcar interfere com os níveis normais de energia. É normal se sentir com sono e cansado logo após parar de comer açúcar. Mas quando o seu corpo se adaptar a isso, você vai se sentir bem mais ativo durante o dia e pronto para dormir quando chegar a hora. O seu ciclo dia-noite vai ficar naturalmente equilibrado. Bons sonhos! Número 6. Vai ser menos provável de você desenvolver diabetes. Quando você come muita glicose, você desenvolve uma alta resistência à insulina, o que significa que o açúcar não pode entrar nas suas células e fica na corrente sanguínea. Isso leva à condição de pré-diabetes e, por fim, à doença em si.
Número 5. Você vai ter menos chance de desenvolver câncer. Câncer do pâncreas é normalmente ligado à alta ingestão de açúcar. Entretanto, os resultados dos estudos não têm sido inteiramente consistentes. Mesmo assim, melhor não se arriscar. Número 4. A sua visão vai ficar mais afiada. O açúcar também afeta a saúde dos seus olhos. Flutuações nos níveis de insulina e glicose levam a danos nas veias e a diminuição do abastecimento de sangue para os olhos. Como resultado, a visão fica menos focada e você pode desenvolver condições como miopia e catarata. Se você não quiser ficar parecido com Leonardo DiCaprio em A Origem, deixe o açúcar de lado agora. Número 3. Você vai perder peso rápido. Quando você ingere muito açúcar, especialmente frutose, você provavelmente come demais. O pâncreas é forçado a produzir mais insulina, e então outros hormônios que regulam o metabolismo, digestão e peso são negligenciados. O corpo então envia os sinais errados e diz que é hora de um lanchinho. Não deixe esse açúcar sacana enganar você. Número 2. Você vai ir com menor frequência ao médico. O seu sistema imunológico é seriamente afetado pelo consumo de grandes quantidades de açúcar. Você é protegido de bactérias e vírus pelos glóbulos brancos. A eficiência deles diminui quando você ingere açúcares como glicose, frutose e mel. O açúcar também causa o desenvolvimento de cáries e doenças da gengiva, então você tem não só a chance de ir menos frequentemente ao seu médico, mas também de fazer menos visitas ao dentista. A gente não acha que você vai sentir muitas saudades deles. Número 1. Você vai poupar muito dinheiro. Pare de comer açúcar e gastar dinheiro em médicos, dentistas, aquelas pomadas caras para acne e comidas e bebidas doces que vão causar problemas para você. Apenas imagine no que você pode usar o dinheiro que você vai poupar. Viagens, roupas novas, você vai precisar de muitas após perder os quilos a mais. Ou até mesmo um novo hobby que você nunca pôde investir antes. Você já tentou parar de comer açúcar? Conte-nos a sua experiência nos comentários abaixo. Gostaram do documentário? Eu amei, vamos tentar parar de comer açúcar. Estou com vocês, um abraço da sua Marta Nutri.